no momento que eu sentei numa bancada, que é uma oportunidade raríssima, é o sonho de todo jornalista esportivo, é cobrir uma Copa do Mundo, ainda mais em loco, uma final de Copa do Mundo, meu coração não bateu. Aí eu falei, então aqui encerra-se esse ciclo. E a metodologia dela é a seguinte: eu não quero pessoas que trabalhem com vendas, eu quero pessoas que sejam referência nas suas áreas de atuação. O trabalho, ele não é de vender o seguro, é de justamente conscientizar as pessoas. Ou então, saindo daqui, atravessando a rua, você seja atropelado e fique inválido. E eu calculo que você precise de 1 milhão, quanto tempo você demoraria para poder juntar esse 1 milhão? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 108. Hoje, numa oportunidade incrível, reencontrando uma colega de MBA. Que o lado bom das redes sociais não é aquele lado que você fica lá passando o tempo ali, descansando, não. O lado bom é para você reencontrar amigos e conectar com pessoas que às vezes você já tinha até esquecido, mas quando você precisa de um conteúdo, que você lembra daquela pessoa, olha, ela era assim em sala de aula, autêntica, falava bem, inteligente, e aí você fala assim, já sei quem eu vou convidar. Então hoje para falar sobre finanças, carreira, mudanças, eu trouxe a minha colega de MBA, Monara Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Josimar. Estou muito feliz em estar aqui. Valorizo muito o que você está fazendo, né, de trazer pessoas da nossa região. Acho que tem muita gente de valor, muita gente que tem muita coisa a agregar aqui na nossa região. Então, que bom que você está fazendo esse trabalho, trazendo pessoas de áreas diferentes, de segmentos diferentes, mas todo mundo com um propósito que é dividir esse conhecimento. E já puxando o gancho aí do que você falou, a forma como a gente se conheceu, que foi no MBA, foi providencial, né, o Josimar. Eu acho que o que nos conecta é que são duas pessoas inquietas que gostam de conhecimento e foram parar nesse lugar, que foi um MBA. E essa inquietude, eu acho que ela é super importante, porque a gente tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre buscando essa evolução e tem que estar sempre aberto a conexões, a relacionamentos. Então, quem diria que 7, quase 8 anos depois, né, você lembraria de mim e eu cá estaria. Então, acho que esse é o grande propósito de um encontro num lugar onde há pessoas que buscam a mesma coisa, no nosso caso, naquele contexto, conhecimento. O mais interessante é que, assim como eu, você não parou. Você continua produzindo, buscando conhecimento. Sim, Isso que fez a gente se conectar novamente, porque sim. naquela época a gente estava ali em busca de um novo desafio. Aham. Quase 7 anos depois, você continua se desafiando. Sim. Isso que é o bacana. Eu me recordo bem que naquela época eu não imaginava. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu cheguei a tal pódio, etc. E tal. Eu já imaginava, já esperava. Não, Aham, eu sou sincero, não esperava. aham, Eu sempre fui muito tímido. Eu aham. nunca imaginava vir para a área da comunicação. Na verdade, eu fui forçando por ser tímido demais. Então, na época do MBA, acho que tinha mais ou menos quase 1 ano que eu havia separado de uma sociedade de 9 anos, Uhum, e eu estava começando tudo de novo. Eu falei assim: o melhor caminho é voltar a fazer uma especialização, porque agora eu vou caminhar sozinho. uhum, E eu sempre pregava para os meus clientes, como consultor de marketing, que uhum. precisava ir para o digital, fazer conteúdo, e sempre um cliente meu me questionava: mas e você? Cadê o vídeo seu? Cadê o conteúdo seu? Então, eu fui forçado a começar a produzir conteúdo. Comecei o MBA, comecei a produzir conteúdo e comecei a trabalhar isso. Eu lembro que o meu estágio foi com os professores do MBA. Aham, Terminava a aula, olhava esse professor, eu gostei muito. Professor, vamos gravar um vídeo comigo? aham. Colocava um tripé, gravava um vídeo ali. E aí fui publicando. Um dia o coordenador chegou e me convidou para um projeto que eles tinham na Interativa, Aham. que levava um aluno para falar sobre determinado assunto. Eu confesso a você que eu fiquei, mais uma vez, a timidez aflorou. Aham. Eu fiquei, falei, nossa, não vou. Inventei uma desculpa na primeira vez, na segunda, na terceira eu tive que ir. Gostaram, logo em seguida me convidaram para sentar do outro lado da cadeira, entrevistar. Eu já tinha feito isso, mas aqui de forma informal. Falei, mas na Jovem Pan, na Interativa não, perdão, na Jovem Pan,
fazer essa entrevista, fui. E o que eu não sabia, que ali eu estava me preparando, era Sim. um estágio. Então eu não me imaginava aqui hoje como um podcaster, e hoje é uma das áreas que eu mais gosto, uma das áreas que eu mais atuo. E olha que curioso, é o oposto do que aconteceu comigo. Por quê? Hã. Formada em jornalismo, trabalhei 12 anos na área e prioritariamente entrevistando pessoas. E hoje eu tô aqui como entrevistada. Entrevistada. Então é literalmente como o mundo dá voltas e tô muito feliz, tanto de te ver nesse papel, como de estar nesse papel do lado de cá pra gente trocar essa ideia, Josimar. E já falando desse ponto que você falou que você começou no jornalismo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa fase. Você começou no jornalismo, foi para as outras áreas, e hoje eu percebi que você está na área das finanças, que até foi curioso para mim, que naquela época você estava fazendo gestão comercial ou era marketing? Marketing, Marketing, né? marketing. É, eu acho que tem muito a ver com essa inquietude que eu citei no comecinho, né, que foi um ponto ali que nos uniu e continua nos unindo. Na verdade eu já passei por diversas áreas, né, e eu costumo dizer que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque hoje eu me sinto uma profissional muito mais completa. Claro que cada etapa teve os seus desafios, né, então eu, apesar de ter ficado um pouco mais conhecida no jornalismo, até porque você se torna uma pessoa pública, Uhum. né, mas a minha história começou muito antes, em vendas, em vendas. Minha mãe tinha uma loja em shopping, tinha loja de roupa, e ali eu comecei a ver o que que era o trabalho duro, que é você trabalhar de segunda a segunda, né, porque shopping não Não fecha, para. não para, né, das 10 da manhã às 10 da noite. Então ali eu já absorvi o que que era essa intensidade, né, do trabalho. E cada lugar por onde eu passei, acho que me trouxe, acho que agregou muito de forma diferente. E eu acho que as pessoas precisam buscar um pouquinho sair dessa zona de conforto. É assim que você alcança a tal da autenticidade que você colocou lá no comecinho, é isso que te torna uma pessoa muito única. E o jornalismo com certeza fez parte disso. Eu me formei em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo, e essa história começou um pouquinho também dentro de casa, né. Se ali na minha infância/adolescência eu saía da escola e ia para o shopping ajudar minha mãe na loja, logo depois, vendo o meu pai que atua na área há mais de 50 anos, e eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito de ler, então fui fazer jornalismo. A verdade é que eu queria trabalhar com política e jornal impresso, Olha. e fui parar na televisão falando sobre futebol. Então, às vezes a gente pensa muito, planeja muito, eu como uma boa virginiana, né, achei que estava ali com tudo muito bem traçado, Ó, muito bem minha vida tá planejado, planejada. exatamente, e a vida acabou me levando por caminhos que eu não imaginava que eu iria percorrer. O jornalismo não foi necessariamente 100% surpresa, né, mas a área de atuação sim. E foram 12 anos trabalhando como jornalista e comentarista esportiva. Trabalhei também dentro de clube de futebol, que foi a área, de atuação na época que a gente se conheceu, por isso o marketing. Eu representava o departamento de marketing do Goiás Esporte Clube, e foi um trabalho que, assim, a união da teoria do que a gente viu lá com a Uhum. prática rendeu muitos frutos, né. Hoje eu tenho muito orgulho de ter aplicado o que a gente viu lá e ter conseguido resultados extraordinários, como, por exemplo, na época, existia um programa que chamava Gestão de Excelência, promovido pela Ambev junto com a Ernest Young, para profissionalizar os clubes de futebol. Então eles queriam tornar aquilo lá uma gestão, porque hoje em dia a gente sabe que o futebol ainda é muito movido por ali questões muito familiares, né, Uhum. tocado de uma maneira muito, nem sempre profissional. Então eles criaram esse projeto e incluíram ali os clubes da série A e da série B. Em campo, o Goiás estava passando
pela época mais difícil da história do time, que era lutar ali contra um rebaixamento para a Série C, que seria inédito, né. E a gente conseguiu, aplicando tudo que a gente estava aprendendo naquela época. O meu TCC foi de planejamento estratégico em comunicação e marketing, a gente aplicou tudo aquilo lá, e aí vindo auditorias da Ernest Young, todos os meses a gente conseguiu ficar em segundo lugar do Brasil, atrás somente do Palmeiras. Então, tinham vários segmentos: marketing, futebol de base, administrativo, financeiro, etc. E o Goiás foi destaque, pelo menos do ponto de vista de gestão de marketing. A gente fez um trabalho de branding também, que foi super conceituado, desenvolvemos uma nova logomarca, ainda tem muita coisa daquele manual de identidade para ser aplicado ainda, mas com certeza a gente conseguiu deixar um legado, a gente para o Goiás, e o Goiás, o jornalismo esportivo de um modo geral, também conseguiu agregar muita coisa. Hoje a comunicação ela é parte de praticamente todos os trabalhos, né? Eu principalmente trabalhando com venda, acho que todo mundo também está sendo desafiado a colocar sua cara nas redes sociais, a aceitar um convite para um podcast, a compartilhar seu conhecimento. Hoje as pessoas querem experiências mais completas, querem estar ao lado, querem fazer negócios com pessoas que agregam nesse sentido também. Então a comunicação me ajudou muito, inclusive na minha atual área de atuação. Mas aí você foi para essa área de atuação, foi por novos desafios ou foi porque você sentiu que encerrou esse ciclo no Um marketing, no pouco das futebol? 2 coisas, um pouco das 2 coisas. O coração já não estava batendo da mesma forma, e teve um episódio específico. Depois que eu saí do Goiás, eu fui cobrir a Copa do Mundo da Rússia em loco, que foi outro projeto gigantesco e que me agregou em diversos sentidos. Assim, acho que de profissionalismo não teve nada que eu tenha visto, que tenha me agregado mais, porque é uma aula. Ela valeu por Na prática, né? 10, ela valeu por 10 MBAs. Aqueles foi 1 ano de preparação e 2 meses de cobertura. E eu estava à frente de um projeto. A Rádio Sagres era uma das 11 rádios licenciadas do Brasil para cobrir a Copa do Mundo, que tinha os direitos de transmissão para a rádio, e ela fez muito isso porque ela estava num momento de reposicionamento de marca, que também tem muito a ver com o que a gente aprendeu, né? Então ela estava deixando de ser 730, que era uma marca muito Uhum. consolidada aqui, e Que era muito estava forte, né? muito forte, estava se tornando Sagres. Então tinha um novo nome, tinha uma nova marca, tinha um novo posicionamento. Então eles precisavam de um evento grande o suficiente para fixar aquela marca no público goiano. E aí veio a Copa do Mundo como essa grande oportunidade. E aí a gente fez esse trabalho simultaneamente, né, de mudar todo o posicionamento, toda a marca da rádio, e de organizar a Copa do Mundo, a transmissão da Copa do Mundo na época. E foi quando, na época eu nem fui como jornalista e como comentarista esportiva, embora ao longo da transmissão eu tenha atuado também nessa função. Porque você tá lá, todo mundo faz um pouco de tudo, mas a minha ideia era trabalhar um pouco mais Eu nos acho que você bastidores. tem um pouquinho da minha namorada, tem um pouquinho de Amanda. Exatamente. Então a gente trouxe uma equipe muito forte. O Everaldo Marques, que hoje é o principal narrador da Rede Globo, era o nosso companheiro, era o nosso narrador nesse projeto. Então a gente trouxe na época o Wendel Lira, que tinha ganhado o prêmio Puskás. Então isso dava muita entrada junto aos jogadores. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, não deu entrevista para muitos veículos, e com a gente ele parou para poder falar porque viu o Wendel Lira. Então a gente tinha um time muito forte, muito qualificado, e ali eu vi na prática como que a FIFA organiza um evento dessa magnitude e o quanto é rentável e como que você aplica isso na prática. É extraordinário, é um negócio assim que eu nunca vi nenhuma empresa aqui no Brasil se aproximar disso. Então foi uma grande escola, mas no momento que eu sentei numa bancada, que é uma oportunidade raríssima, é o sonho de todo jornalista esportivo, é cobrir uma Copa do Mundo, ainda mais em loco, uma final de Copa do Mundo, meu coração não bateu. Meu coração não bateu.
Aí eu falei: "Então aqui encerra-se esse ciclo. Eu não tô feliz de Tá estar vendo, aqui". amor? Quer alguém mais autêntico do que ela? Igualzinho você. Ela, depois vocês vão conversar, você vai no podcast dela, ela vai te contar isso. Que ela Com teve todo prazer. teve projetos e coisas que para todo mundo é desafiante. Ela Uhum. foi lá, olhou, não, no meu Não, coração não bateu, eu não vou, bateu. vou começar isso aqui de novo. E a gente tem que respeitar isso, a Isso é gente muito bacana. tem que respeitar isso, entender que nem tudo é pra gente e que quando a gente de fato se conecta com um trabalho que tem a ver com a nossa visão de mundo, isso a pessoa que tá do seu lado, tá na sua frente, ela percebe, ela sente aquilo ali. Então, isso facilita, isso deixa a coisa leve, isso deixa a coisa acontecendo genuinamente, então eu prezo muito por isso. Se eu não pudesse entregar tudo que eu tinha para entregar com todo o meu coração, não só o meu conhecimento, então era melhor eu parar por ali, que eu tenho certeza que teriam outras pessoas com o coração muito mais entregue àquela mesma atividade, àquela mesma função, mas para mim se encerrou ali. E justamente quando eu voltei desse projeto, olha que interessante essa questão da gente estar sempre colocando a cara, não só em momentos de dificuldade ou de transição, mas eu sempre tive uma atuação presente. Eu não digo que frequente, mas presente em todas as redes sociais. E o LinkedIn era uma delas. E logo que eu voltei, a empresa que, eu represento hoje, né, que é a minha eu sou franqueada de uma empresa da área de seguros, ela me achou no LinkedIn. E ela estava abrindo mercado aqui no estado de Goiás, e a metodologia dela é a seguinte: eu não quero pessoas que trabalhem com vendas, eu quero pessoas que sejam referência nas suas áreas de atuação. Então quem que é referência na área tal aqui? E aí eu tinha acabado de cobrir uma Copa do Mundo, tinha, apresentado jornal com Glória Maria, com André Rizek, com Galvão Bueno, tinha sido da Globo, Sport TV, PFC. Então isso me deu, né, um gabarito, né, falou: "Quem que é essa baixinha aí de 1,58 Lá do que Goiás, lá do Goiás que tá tá atropelando tudo aí?". E aí eles me chamaram para uma conversa e eu gostei demais da empresa. E assim aconteceu, essa transição que, na verdade, ela junta diversos fatores, né. Então, quando me apresentaram o produto em si, que é seguro de vida, né, a gente olha meio torto assim, né, seguro de vida. Eu, na época, casada, mas sem filho, ainda não tinha muito aquele perfil ali que a gente considera o ideal para esse tipo de produto, e sempre em mente, né, com aquela história: "Eu não vou vender aquilo que eu não compro", mas de repente eu fui entendendo melhor como é que funcionava aquilo ali. E eu vi um propósito por trás desse produto, que é um negócio, eu acho que irreversível na minha vida. Primeiro em termos de mercado, né, se você for pegar países desenvolvidos, e aí eu vou citar até 2 culturas completamente diferentes para não dizer que é só uma questão cultural, né, mas é uma dinâmica que a gente enxerga em países como Estados Unidos, Japão, mais de 90% da população nesses lugares tem seguro de vida. Aqui no Brasil, você tem noção quantos por cento a população tem? teve um rapaz que veio aqui, falou sobre isso, mas eu não estou atualizado sobre os dados, tenho a mínima noção. Um chutinho, Uns 10%? 18% da população, 18% da população. Então é quase Que é que muito baixo, é né. muito baixo, é muito Eu baixo. achava que era menor, mais ainda. É muito baixo, é muito baixo. Então, assim, é um oceano azul, né, é um mercado ainda com muito campo para ser explorado. E aí já começa a pegar o gancho para um outro propósito que me brilhou os olhos, que é justamente um processo de conscientização. Né, a gente hoje saiu uma pesquisa de que 55% dos brasileiros não se consideram aptos ou não consideram que não têm conhecimento suficiente sobre finanças de um modo geral. E o meu produto ele é parte de um planejamento financeiro. Então a gente já começou um tempo atrás a fazer um movimento que está mudando essa estatística, porque se você fizesse essa mesma pesquisa 10, 15 anos atrás,
não seriam 55%, né. Então a gente já conseguiu esse movimento com outras figuras que botaram a cara aqui e começaram a falar de planejamento financeiro, de investimento, com uma linguagem muito mais acessível, né, de forma que as pessoas ficaram instigadas a querer participar daquele universo, independentemente do valor que elas tivessem para investir ou não, mas aquilo lá já mudou o mindset, né. As pessoas começaram a ganhar dinheiro e ao invés de investir o que sobrava, investia para depois gastar o que sobrava, né. E hoje eu sinto que a gente também está iniciando um processo de conscientização, do brasileiro em relação à importância do seguro de vida. E esse é um segundo propósito que me move bastante. Além do propósito do produto em si, né, que basicamente eu chego na vida da pessoa no momento de maior dificuldade que ela pode passar. Ela, a empresa dela, a capacidade de gerar renda dela, a família dela, o patrimônio dela. Então ela tá com a corda no pescoço e, como diriam alguns clientes que, feliz e infelizmente eu tive, que pagar um benefício a essas pessoas, mas que a gente surge lá como um anjo, né, que dá um alento num momento mais difícil. Então, todo esse conjunto que eu aprendi sobre vendas, esse trabalho de se conectar com pessoas, porque para desenvolver um seguro, eu tenho que entender sua vida inteira. E para eu entender sua vida inteira, você tem que confiar em mim. E para confiar em mim, a gente tem que sentar, tem que tomar um café, Tomar café, tem gerar que conexão. conversar, tem que é um trabalho muito de formiguinha, né, tanto pela barreira que ainda existe, né, de mentalidade mesmo, de achar que não precisa desse produto, quanto de você conseguir se conectar para gerar essa confiança, porque é um produto que exige um profissional de muita confiança e tanto que hoje a minha empresa, ela se você me perguntar: "Monara, eu tenho um carro, você faz o seguro para mim? Gostei de você, faz o seguro do meu carro?" Não faço. Faz um seguro via não faço. Faz um seguro do meu celular, da minha casa, não faço. Por quê? Eu trabalho somente com seguro de vida por entender que é um produto que exige, ele é muito específico, então ele exige uma atualização, muito constante daquele profissional que trabalha com isso, e principalmente essa confiança, que é uma construção. Ninguém conquista a confiança em 1 hora, ou em 5 minutos, ou com 5 segundos num vídeo da internet. É um Mas você trabalho. tem um desafio de conscientizar as pessoas que não é muito da nossa cultura pensar a médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo. Que é um desafio muito grande, né? Só que o lado bom é que você está no Oceano Azul, você tem um mercado aberto Sim. gigantesco, né? Sim, é um mercado grande, mas hoje eu costumo dizer que o meu trabalho ele não é de vender o seguro, é de justamente conscientizar as pessoas. Então muitas das vezes pode ser que eu faça uma reunião com você aqui hoje e você feche o seguro comigo daqui 3 anos, ou que chegue outro profissional da área logo depois que a gente conversou 1 ano depois e você acabe fechando com ele, mas quem abriu essa porta fui eu. Certo? Então é um trabalho realmente de formiguinha. E existem diversas implicações. Primeiro, um estigma que a gente traz daquele seguro mais tradicional, que não era um seguro, ele era muito mais uma moeda de troca, ele era muito mais uma venda casada de instituições que não eram especialistas nessa área. Né? Então, vendiam aquilo lá não para te proteger, mas para bater uma meta. E no final, que é quando você precisa do benefício, a chance de dar errado era grande, porque se o processo não foi construído da maneira correta, lá na frente pode ter um ponto de interrogação que tarde ou simplesmente, inviabilize o pagamento do benefício. E aí perdeu-se a premissa do seguro, que é a liquidez imediata. Então, se o processo não é muito bem construído, pode dar errado lá na frente. Como deu muito errado com muitas instituições, sabe aquela história do seu vô virar e falar assim: "Não, paguei seguro, fulano de tal pagou, na hora que precisou não recebeu", etc. Então a gente carregou isso muito tempo. Agora, uma empresa que trabalha somente com isso, diferentemente de uma empresa que diversifica o seu produto, se você diversifica e o
seguro de vida dá errado, mas você ainda tem o financiamento, você tem a conta corrente, você tem os investimentos, você tem outros produtos para segurar, para equilibrar aquilo ali, ok, se isso aqui der certo, a gente fez a conta e está no risco. Agora, no meu caso, não pode dar errado. Não pode dar errado. Então, por isso que o processo ele é feito de forma muito minuciosa, é uma consultoria de fato, porque é igual uma empresa. Vamos comparar aqui com uma empresa. Você que recebe muitos empresários aqui. Você faz uma gestão de risco da sua empresa. Você elenca lá tudo que pode dar errado. Ó, um concorrente pode quebrar meu negócio, uma nova lei pode quebrar o meu negócio, um A momento China pode quebrar meu adverso negócio. político pode quebrar o meu negócio, uma ação trabalhista pode quebrar o meu negócio, você mensura aquele risco, né? Então, então uma lei trabalhista, então ou eu vou mudar o modelo de negócio aqui, ou então eu vou passar a pejotizar, ou eu vou colocar todo mundo como CLT, e aí você começa a criar ações para poder mitigar esse risco, correto? A gente faz isso com os nossos negócios, mas não faz isso com a nossa vida. A gente É não faz isso com a verdade. nossa vida. Então, a gente não para identificar os nossos riscos e muito menos tem capacidade para poder quantificá-los. Ou seja, pode até ser que você tenha uma breve consciência do quanto uma invalidez, uma doença grave, uma cirurgia, uma simples fratura ou 5 dias de internação podem afetar a sua capacidade laboral, podem afetar o seu negócio, podem afetar o seu casamento, podem afetar a sua família, o seu patrimônio. Mas colocar isso na ponta do lápis, dificilmente a pessoa vai conseguir colocar isso na ponta do lápis ou vai, de vontade própria, conseguir fazer essa gestão. Então, a gente mensura, a gente identifica, a gente coloca na mesa e traz a solução. Se a pessoa vai optar por seguir essa sugestão ou não, aí ela decidiu fazer o quê? Assumir o risco dela. Ao invés de você transferir o risco, você assumiu esse risco. Ou você está escolhendo um cenário ainda pior, que é transferir esse risco para sua esposa, transferir esse risco para sua empresa, transferir esse risco para sua reserva, transferir esse risco para o seu patrimônio. Então é isso que a gente mostra, coloca em jogo ali. Tudo que você está deixando literalmente é uma casa, sabe, Josimar? Aí você constrói uma casa e de repente você fala: não, não vou colocar o telhado, não. Não vou Vou colocar o deixar seu telhado, telhado. não. E eu vou continuar essa obra aqui. Mas se vier uma tempestade, eu tô colocando em risco tudo aquilo que eu construí. Tudo aquilo que eu investi, que eu gastei. O papo tá tão bom que eu tinha até esquecido de falar dos nossos patrocinadores. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. O QR Code disponível na tela. Gente, quando o papo está muito bom, a gente esquece até dos apoiadores, né? Mas isso mostra que a conexão, o conteúdo tá muito bacana. Coisa Você boa. estava falando da casa, da construção, Tá vendo? bacana. Até o móvel é planejado, Até a o móvel nossa é vida, os planejado. nossos riscos não vão ser? Tem Verdade. que ser. E é tão interessante falar sobre isso que eu estava observando, a maioria dos meus amigos não é por falta de condição, não tem nem plano de saúde. Uhum, E aí você fala assim, como assim não tem plano de saúde? uhum. Mas é a nossa cultura de não pensar a médio e longo prazo. E eu aposto que esses mesmos amigos têm um seguro de carro, por exemplo. Tem. O de carro eles têm. Exato. De carro é a carro são a prioridade deles.
Que é Tem a cultura um nossa também, né, o brasileiro ama carro. a nossa lembra que eu citei o Japão no começo da nossa Uhum. conversa, falando que lá talvez seja o maior percentual, cerca de 98% da população economicamente ativa tem seguro, né. E em muitos lugares, inclusive, é obrigatório. Então, por exemplo, se você sai daqui e vai fazer um estágio remunerado em uma empresa na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, provavelmente eles vão exigir que você tenha um seguro contratado. Por quê? Hoje a gente terceiriza esse risco para a empresa, né, então Uhum. falando do ponto de vista do empresário, que é o público que acompanha aqui o seu podcast. Então hoje você terceiriza esse risco para a empresa, né, a empresa vai lá e fala: "Ó, espera aí, eu tô te pagando X, você tá recebendo X, mas eu tô pagando 2x, correto? Para quê? Para que se você tiver um afastamento, você possa ser encostado pelo INSS, beleza?" E aí ele vira para a pessoa e faz uma proposta: "Ô Josimar, a partir de agora, você quer receber os 2x? Ao invés de eu pagar X para você e X para assumir esse risco, eu vou pagar 2x para você, ok?" Aí você vai lá e aceita. Só que a empresa vira e fala: Josimar, só que a partir de agora, quem faz a gestão desse risco é você. Você que vai pegar essa sobra ou esse valor a mais que você passou a receber, e você vai fazer a gestão da sua aposentadoria, e você vai fazer a gestão do seu risco se você ficar, é ausente aqui do trabalho porque você pegou uma dengue e ficou 10 dias internado, porque você teve que fazer uma cirurgia de apendicite e ficou 5 dias internado, porque você sofreu um acidente de carro, quebrou a perna e ficou 60 dias afastado, porque você teve um câncer e vai ter que se afastar porque agora seu foco é fazer o tratamento. Não sou eu que vou bancar isso aqui agora. O profissional autônomo, que também é outro público, que é o empreendedor, que às vezes é o profissional liberal, ele não conta com essa garantia, então ele tem uma camada de proteção a menos. Quando você vai para fora do país, o que que a empresa fala? Pode vir, só que eu não vou assumir seu risco. Você tem um seguro? Quando você terceiriza esse risco não para a empresa e não para o governo através do INSS, primeiro, você está fazendo uma análise individual do seu risco. Então o INSS vai pagar uma média. Pode ser que a Amanda tenha uma necessidade, pode ser que o Josimar tenha outra necessidade financeira, mas o INSS vai pagar a mesma média para os dois. Pode ser que o que você receba bote comida na mesa da sua família, pode ser que o que você receba não pague nem metade do seu condomínio. E aí? Então, por isso que a gente vai quantificar os seus riscos e trazer uma proteção personalizada. E para isso você iria pagar muito menos do que o que a empresa está pagando para você receber do INSS. Então o que que a empresa faz? Ó, te pago mais, mas a partir de Sem agora contar quem que é você responsável é paga você. e depois você tem que provar que você tem direito ainda, né. Exatamente, você não recebe, não é uma liquidez Não, não é uma liquidez imediata. Você tem imediata. que ficar 15 dias afastado e depois, provavelmente depois, quando você já volta, que você vai receber de forma retroativa. E nesse período, quem que vai pagar suas contas? E nesse período, a empresa também vai ter que assumir um determinado valor para contratar alguém que vai ficar no seu lugar? Então, é um prejuízo que ele vai ganhando escala. Ganhando escala. A partir do momento que você não se protege, que você terceiriza isso para empresas, isso interfere nas empresas, que interfere no governo, que interfere em toda a sociedade. Então, individualizar isso significa o quê? Um custo menor para todo esse sistema e a garantia de que você vai ter uma proteção ideal para o seu perfil e não uma média daquilo que o governo ou a empresa consegue pagar. Porque a empresa vai pagar uma média, o governo vai pagar uma média. Então, tá vendo que é um propósito ainda E dá muito para maior, é projetar também, né, o desafogar. valor que você quer também desse seguro, né. Claro, com certeza, assim, a gente tem um ponto de partida quando a gente faz um estudo de gestão de risco, é justamente para mensurar qual o capital segurado para cada evento. Então, por exemplo, eu não vou tirar do nada, falar assim: você tem cara de que precisa de 1 milhão se ficar inválido amanhã". Não, nós vamos colocar isso na ponta do lápis. Vou te mostrar por que que você precisaria de X e não de Z, correto? E aí a gente sugere para o seu perfil um capital segurado que não vai atuar como um uma consolação, um prêmio de consolação.
Ele virá para resolver o seu problema. É assim, ó, se você tiver filhos, nós vamos deixar um valor aqui que seja suficiente para bancar a educação e X tempo do padrão de vida dos seus filhos, até eles se formarem e Mais conseguirem interessante que você tocar. falou, eu vou manter o Padrão padrão de de vida, vida, né. Eu manter o estou padrão de vida. analisando risco, analisando cenários e possibilidades futuras, Uhum. para que não venha quebrar essa qualidade de vida, né. Isso é bacana. Exatamente, exatamente, porque existem coisas, a gente tem que quando que é inteligente a gente terceirizar riscos ao invés de assumi-los? Quando são circunstâncias que estão fora do seu controle ou que podem te custar caro demais. Essas são as duas circunstâncias. Se fosse para deixar uma liçãozinha aqui para todo mundo tomar nota, inclusive tá aqui um presente para você, Ah, eu tô vendo aqui, tá? estava só imaginando que hora que eu ia poder olha gente, que bacana, para Então, mim esse que aí é da minha eu marca, que tá? Da minha gosto de empresa. anotar o tempo todo, maravilhoso, muito Então, obrigado. é isso que você vai tomar nota hoje, tá, Josimar? Quando que é mais barato para você terceirizar esse risco? O que seria a terceirização desse risco? É terceirizar, por exemplo, para uma seguradora, ao invés de você assumir esse risco Uhum. sozinho. Por quê? Se eu calcular que você precisa de 1 milhão hoje, caso amanhã, ou então saindo daqui, atravessando a rua, você seja atropelado e fique inválido, e eu calculo que você precise de 1 milhão, quanto tempo você demoraria para poder juntar esse 1 milhão? Aí você vira para mim, poxa, Monara, gastando, vamos supor que eu direcionaria 3% da minha renda para o seguro, com 3% da minha renda, eu demoraria, sei lá, uns 20, 30 anos para poder juntar 1 milhão, com 3% da minha renda. Beleza, o fator tempo, você não sabe se tem, porque o imprevisto não espera você fazer a sua gestão para acontecer. Então você tem que ter uma ferramenta que vai provisionar esse valor para você, ainda que você não tenha juntado esse valor. O seguro ele faz isso, você pagou uma parcela hoje, foi atropelado daqui 2 horas, você já está resguardado, você já vai receber esse 1 milhão, correto? 24 horas, ok? 24 horas. Já está resguardado, você não precisou juntar 1 milhão para isso. Então, costumo dizer que terceirizar o risco é inteligente porque, além de você ter uma segurança, isso também não vai te dar liberdade financeira. Porque se você virasse para mim e falasse, não, Monara, eu consigo juntar 1 milhão com 3 a 5% da minha renda em 5 anos e eu topo o risco eu vou bancar aqui que nada vai acontecer comigo nesse período, correto? Aí você bancou e deu certo sua aposta, nada aconteceu e você juntou. Você vai deixar 1 milhão parados para uma circunstância que pode nunca acontecer? Isso vai te gerar um custo de oportunidade, né? Se você tiver uma oportunidade de entrar num negócio, de expandir sua empresa, de comprar um imóvel, de colocar esse dinheiro num fundo que talvez não tenha tanta liquidez, mas tenha muita rentabilidade. Então, não faz muito sentido. Então, esses 2 pontos, quando está fora do seu controle, uma invalidez, um acidente, um câncer, não está no seu controle, né? E da mesma forma, se pode te custar muito caro. Ah, quanto que é um tratamento de câncer hoje? Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Ou eu tenho plano de saúde. Aí a gente começa a avaliar as camadas de proteção. Se você tem plano de saúde, é uma análise. Se você não tem, é outra Não, análise. e Você até tá com menos camadas de e proteção, até então você precisa aonde mais do e seguro. até onde o plano de saúde me dá cobertura, Não, né. aí é uma diversificação. Você apostar tudo ali no plano de saúde pode não ser uma decisão inteligente, porque às vezes o que é melhor para você não é necessariamente o que o plano cobre. Fora que a gente sabe que ali os adereços, né, não estão inclusos no plano. Então, uma terapia ocupacional, um medicamento, um honorário médico, né, um quarto de melhor qualidade, um tratamento. Às vezes, um médico vira e fala, ó, aqui o plano cobre uma cirurgia de peito aberto. E hoje a gente tem tecnologia para fazer uma cirurgia robótica cuja sua recuperação seria muito mais rápida, muito mais simples. Aí você pensa, nossa, mas aqui de peito aberto eu demoraria 90 dias para voltar a trabalhar e se fosse uma cirurgia robótica eu demoraria, sei lá, 30 dias? Aí você começa a
botar na ponta do lápis o que você deixou de produzir nesses 90 dias, da onde você tirou dinheiro para pagar as contas, porque sua empresa não está rodando mais, aí você seca a sua reserva, você vende seu carro, e aí tudo aquilo que você demorou anos para construir, puf, vai embora por causa de um evento. Então, se esse evento está fora do seu controle, pode custar caro demais, é importante ter um plano B, senão vai sobrar para sua família, para o seu patrimônio, para o seu trabalho, para a sua empresa. Malari, qual que é a principal objeção que você encontra ao apresentar os seus planos ou a Uhum. sua escutativa social? Depende muito do perfil, depende muito do momento de vida da pessoa, né? A gente atende pessoas de diversas faixas etárias, casados, solteiros, com filhos, sem filhos, autônomos, servidores públicos, CLT. Então, cada um ali vai ter em mente alguma coisa achando que não precisa, Que não é a né? hora. Ou que não é a hora, ou que não é a hora. Se fosse para fazer uma analogia do meu papel, sabe aquele filme que tem uma pessoa que chega segundos antes e te empurra antes de você ser atropelado por um ônibus? Esse é o meu papel. É empurrar a pessoa antes que o acidente aconteça, né? Porque se for depois, aí a vida já conscientizou ela, já é tarde demais, né? Ela Ou seja, aprendeu, você infelizmente, da atua pior como se maneira. fosse uma líder religiosa. Eu tô te antecipando o que vai acontecer, que é muito mais longo pós-vida. Exato, e não é tão difícil assim a pessoa deduzir que isso pode acontecer. Porque, primeiro, a morte em si é um evento determinístico, não é uma probabilidade. Pode ou não acontecer. Ela vai acontecer para todo mundo. Então não faz o menor sentido você não se preparar para os custos que uma morte pode deixar. Então, em alguns estágios da vida, esse custo ele é um pouco maior. Se você tem muito patrimônio, esse custo é um pouco maior. Se o seu padrão de vida é alto e você é o único pilar financeiro da casa, esse custo ele é gigantesco e para diversas pessoas. Então não faz muito sentido, né? Ah, eu não vou morrer. Não, você vai, não tem jeito. Não, não é uma previsão divina, É, não, não, não é é a um única fato. É a certeza. única certeza que a gente E, o, e tem. o, o, o barato é que você nunca sabe se você vai jovem, se você vai Essa é a envelhecer, ou se questão. você Se vai ficar todo aqui. mundo soubesse, é o que a gente pergunta. Josimar, se você soubesse que iria acontecer contigo amanhã, você faria esse seguro aqui comigo hoje? Entende? Então a gente não sabe, é uma aposta tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Os eventos em vida, que são uma doença grave, um acidente, aí sim eles são probabilísticos. Pode ser que nunca na sua vida você quebre um osso, pode ser que aconteça amanhã. Pode ser que você nunca na vida fique inválido, pode ser que aconteça, pode ser que você nunca tenha um câncer, pode ser que você tenha. Mas, estatisticamente, principalmente em termos de doença, a gente tem visto um percentual cada vez mais expressivo. Isso tem a ver com hábitos, estilos de vida, é uma série de coisas aí que é mensurado e escancarado para todo mundo, basta abrir o seu celular que você vai ver. Então, é fechar a última pesquisa que a gente recebeu nesse sentido é que 95% da população vai ser impactado pelo câncer, seja porque a própria pessoa teve ou alguém muito próximo teve. Então, muito difícil a gente vai conseguir escapar do impacto de uma doença dessa. A questão é que é uma roleta russa, a gente não sabe se a bala vai vir na nossa cabeça ou na do coleguinha. Então, não faz muito sentido você apostar contra isso, sabendo que você pode ser um dos escolhidos, porque você tá nesse jogo. Você tá nesse jogo. Então, essa é sim uma das objeções, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de achar que algo vai acontecer com elas, né, e a gente tenta conscientizar, igual um filho, Josimar. Você tá com seu menino pequeno lá, vamos supor, e aí você não quer que ele sofra, fala: "Eu já passei por isso, eu queria tanto que ele não repetisse esse erro que eu já cometi, eu queria que ele aprendesse sem ele ter que sofrer o tanto que eu sofri". Certas coisas você vai ter que deixar ele aprender com a própria vida. Mas uma coisa é ele cair da altura do próprio corpo porque estava andando de patins. Outra coisa é ele cair de uma altura de um prédio cuja consequência é irreversível. Então, da mesma forma, qualquer um desses eventos aqui pode trazer uma consequência irreversível ou muito drástica na vida das pessoas. E é aí que é melhor a pessoa não aprender, né, na prática. É aprender ou vendo a situação. Eu vendo muito para pessoas que passaram por situações
com familiares, né, porque aí as pessoas dão aquela despertada, com amigos Essa já é mais próximos. fácil, né, que a Aí é um pessoa pouco já mais viveu aquela experiência negativa, né. mas ainda assim existe a objeção de achar: "Comigo é diferente, comigo não vai acontecer, eu me cuido, eu não corro risco tal, eu não ando de moto, eu não pulo de paraquedas", então a pessoa acha que está E tem imune vários àquilo outros ali. eventos que não estão no nosso controle, esse também não tá, mas tem outros piores, como a pandemia, por exemplo, Claro, que chegou e exatamente. mudou a vida de E todo mundo, né. saúde é tudo, né, a gente costuma dizer que a gente acha que tem problema até receber um diagnóstico de uma doença grave, né, a partir dali você para tudo e vai cuidar só e somente só disso, essa é a sua prioridade, essa é a única chance que você tem, né, então essa já Se é você não tem uma tempo, você arruma, né. exatamente, essa já é uma mas você literalmente para tudo, você para trabalho, não é você mais que leva e busca na escola, não é você mais que cozinha, porque seu foco tá ali em se recuperar, em se curar quando possível e no máximo ter ali uma qualidade de vida melhor, né. E a parte financeira ela te permite chegar mais próximo desse resultado, né, porque os tratamentos são muito caros, né, e quanto mais caros, mais efetivos. E é isso que a gente tem que buscar, efetividade, seja na cura ou seja na qualidade de vida. Outro tipo de objeção que a gente encara muito é justamente essa que eu trouxe aqui um pouco atrás de uma forma diferente, mas muita gente acha que é melhor investir o dinheiro que está colocando no seguro, né. Só que o dinheiro ele também depende do fator tempo, que foi o que a gente estava conversando, né. Por mais que você pegue aquele valor e ali coloque no investimento, e a ideia não é te impedir de investir, é diversificar, você não vai colocar tudo que sobra ou tudo que você estava investindo no seguro de vida, ele não tem esse propósito. Ele serve para proteger justamente o investimento que você está formando, a reserva que você está formando, o patrimônio que você está construindo, certo? Mas a maioria das pessoas coloca isso na cabeça, de que se ela investisse aquele valor e ficasse doente, seria mais inteligente do que ela dar aquele dinheiro para a seguradora. Na verdade, você está dando um dinheiro muito pequeno para a seguradora te pagar um valor muito alto, que muitas das vezes o investimento ele para dar certo, basicamente ele vai depender de 4 fatores. Primeiro, você ter os aportes, então para isso você tem que ter uma renda constante, um trabalho que não seja paralisado. A gente está falando de circunstâncias que podem parar o seu A trabalho. gente tá falando de Brasil, né, que é uma E a gente instabilidade também, muito grande. exatamente. Então a gente não sabe o dia de amanhã, seja por um desemprego, seja por um acontecimento. Então você tem que ter os aportes. Você tem que ter a disciplina de aportar. E aí a gente também convive com diversos imprevistos barra oportunidades ao longo da nossa vida que desviam a gente desse caminho, né? Uma viagem, a Amanda fala, vamos, tá, é única essa oportunidade. Ou furou o pneu ali na esquina e aquilo que você tinha planejado juntar aquele mês, de repente vai ou para uma oportunidade ou Difícil, ela para um gosta de imprevisto. gastar demais, difícil. É, né. Então tem o fator disciplina, que a gente também não sabe se vai dar certo. Tem o fator conhecimento, que também não adianta você ter o aporte, ser disciplinado e investir no lugar errado, que você vai perder dinheiro e não vai chegar onde você quer chegar. E tem o fator tempo. Ainda que você tenha os aportes, a disciplina e o conhecimento, necessariamente você vai depender do fator tempo. E o seguro de vida elimina o fator tempo da equação. É você ter aquele 1 milhão provisionado tendo pago 200, R$ 300, certo? Então, se você fosse juntar esse mesmo dinheiro, quanto tempo você demoraria para alcançar esse mesmo montante? Pode até ser que aconteça, mas o imprevisto pode chegar antes. Ó, já deu uma dica importante para a audiência, ó, a partir de R$ 300 você pode ter um seguro bacana, né. Não, o preço varia muito de acordo com idade, risco, coberturas, capitais segurados, então por isso que é uma Não, mas eu análise fiz uma muito brincadeira, é minuciosa. porque se você for investir em qualquer coisa com esse valor, você não vai Uhum. ter um retorno para uma surpresa que acontece amanhã, né, não Exatamente, exatamente. esse é o cálculo da principal vantagem do seguro, né. E aí é o que a gente tenta explicar como uma terceirização do risco. Se você faz essa gestão a partir dos seus investimentos, ao invés de terceirizar esse risco, você está assumindo esse risco, né. E essa decisão ela pode te custar muito caro. Então, para aquilo que é muito caro ou está fora do seu controle, é melhor você terceirizar do que assumir, porque depende de muitas variáveis para, fazendo essa gestão sozinho, você conseguir se resguardar de todos esses eventos,
né? Então é mais fácil você despender um percentual muito pequeno da sua renda frente a todo o resto que ele pode proteger, que é tudo que você juntou ou a própria renda que você produz. Hoje, seu maior ativo, o que mais te dá dinheiro na sua vida hoje? A minha atividade principal, a consultoria. Exato, seu trabalho, né? Então, faz sentido você não proteger sua galinha dos ovos de ouro? Verdade. Se você parar de trabalhar amanhã, você perde sua principal fonte de renda. E aí? Com a E Amanda os gastando boletos? desse jeito, Com a não tem jeito. Amanda acumulando os boletos, como é que vai fazer? Entendeu? Querendo viagem já todo semestre. Então é importante a gente ter um plano B, principalmente para circunstâncias que podem ser tão definitivas ou terem uma proporção, um impacto tão grande financeiramente, patrimonialmente, do ponto de vista familiar e por aí vai. Tem quanto tempo que você está com essa franquia? Fala um 7 pouco mais anos. dessa, dessa empresa, por que que você identificou que traz mais segurança para você na escolha que você fez dessa franquia? Certo. Tem 7 anos, né, que eu exatamente o tempo que a gente, se Logo, encontrou no logo no final você logo depois. encerrou aquele ciclo e começou outro. Exatamente. Então já tem 7 anos que eu fiz esse reposicionamento. Como eu disse, a empresa me encontrou de uma maneira, né, que para mim não é inusitada. Eu acho que tudo é um movimento intencional, né. Então se você está ali intencionalmente produzindo conteúdo, mostrando que você agrega de alguma forma algo a alguém, em algum momento você vai ser visto, em algum momento você vai ser lembrado. Você falou aqui no início da nossa apresentação, ó, estava rodando ali minhas redes sociais, e quem acha que a gente está rolando ali aquilo de forma aleatória, tá muito enganado, né? E é assim, de repente você bateu o olho lá, viu a Monara e hoje estamos aqui conversando sobre negócios. Então nada é aleatório, né? Então teve uma busca intencional nesse sentido, mas independentemente da forma como as coisas aconteceram, o modelo de negócio já mudou, tá? Então, antes era um processo seletivo que era feito para você, atuar nessa empresa, e agora eu sou uma corretora franqueada dessa empresa. Então eu comprei uma Uma franquia franquia. para poder vender esse produto, para poder vender esse produto. E o porquê de vender esse produto foi o que a gente já discorreu durante todo o programa, porque é um produto que eu compro, logo, né, a gente vende aquilo que a gente compra, então é um produto que eu acredito. E o que que você atribui ao batimento do seu coração que você não sentiu com tudo aquilo que para quem está nos assistindo deve imaginar o seguinte: como que ela Deixou uma Copa do deixou uma Mundo para Copa ir do vender Mundo para seguro, vender né. seguros? O que que te fez parar e falar com tanta propriedade, falar com tanto amor, que é o que eu tô vendo aqui Uhum. nos seus olhos, sobre a área que você está atuando agora? O que que fez mudar isso lá no seu íntimo? Eu vou traçar um paralelo aqui com você, Josemar, mas quando eu estava na posição de comentarista esportiva, eu me via muito na condição de apontar dedo. Sabe o engenheiro de obra pronta? Eu chegar aqui no seu estúdio, ó, aquilo ali tem que mudar. Eu faria aquilo ali Aquilo ali ficou mal diferente. feito. Aquilo ali poderia ter ficado melhor. Você tá entendendo? Então eu tô ali apontando o dedo e nem sempre de uma maneira que vá transformar, né, algo para alguém. Pode ser encarado como uma crítica construtiva, como pode ser encarado como uma crítica gratuita, que não vai gerar nenhum tipo de transformação, muito pelo contrário, vai me devolver uma energia negativa gigantesca. Por que que essa mulher que nunca chutou uma bola na vida tá falando como é que eu devo fazer aqui dentro de campo, né? Eh, e eu saí desse lugar onde eu acreditava que eu não estava conseguindo transformar muitas coisas e fui para um outro lugar, e eu vou contar a história do primeiro benefício que eu paguei, como corretora de seguros. Eu fiz um planejamento de uma mulher de 31 anos de idade. O marido dela concursado,
Ela, na época, também era concursada, mas tinha um salário um pouco menor. E eles já eram pais de 2 filhos e ela estava grávida do terceiro filho, né. E aí eles fizeram na época, pra você ter noção, a gente carrega algumas crenças. Eu perdi minha mãe de câncer, com 56 anos de idade, então muito nova. Então tá vendo que, quando alguém muito próximo passa por isso, você enxerga esse impacto de uma maneira totalmente diferente, então eu já carregava aquilo comigo. E aí, eu sempre queria colocar cobertura de doenças graves pra em todos os planos. Que eu falava: "Gente, aconteceu com a minha Passei mãe, por pode isso. acontecer, eu sei, vou colocar". Então, eu não dormia quando eu não colocava cobertura de doenças graves no plano da pessoa. E nesse caso, eles tinham uma limitação financeira. Tinha um budget, né, um orçamento ali, só o máximo que a gente consegue colocar para o seguro. Ao contrário, a gente não vai fazer para ela, vai fazer só para mim e faz um completão para mim. Eu falei: "Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Então vamos colocar só as coberturas principais, prioritárias aqui, que são voltadas pra morte, e colocar para os 2". E fui dormir preocupadíssima, porque foi uma das primeiras apólices que eu, paguei e que eu vendi sem doenças graves, morrendo de medo, 31 anos, ela não vai morrer agora, né, no máximo vai mas pode ser que tenha uma doença, né. E passados 8 meses, plena pandemia, ela foi ter o parto do terceiro filho, chegou a publicar nas redes sociais, mandei mensagem no Instagram, parabéns e tudo mais. E aí, passado uma semana mais ou menos, o marido dela me liga: "Ó, ela tá internada porque saiu do hospital". Eles estavam liberando mais rápido por causa da pandemia, para poder não ficar muito tempo no hospital, que estava muito suscetível a pegar o vírus. E liberaram ela, estava com uma febre, mas disseram que era algo, comum da amamentação e tudo mais. E liberaram ela, e aquela febre não passava, não passava. Ela de Rio Verde veio para Goiânia só para poder ter o parto. Aquela febre não passava, ela voltou foi buscar a emergência e nenhum hospital aceitava ela, porque eu estava muito cheio de covid, "Ó, você tem que voltar para o hospital onde você fez a cesariana". E o hospital muito cheio não aceitou ela, ficou peregrinando, peregrinando até que conseguiu ir para o hospital. O hospital, a emergência atendeu: "Você tá com uma sepse, só que aqui não tem vaga, você vai ter que ir para o lugar tal". Chegou no lugar tal, de tarde, à noite faleceu. E aí deixou o marido, concursado em Rio Verde, com toda a rede de apoio aqui em Goiânia, sozinho com 3 filhos, um recém-nascido, outro de 1 ano, o outro de 3 anos. Essa era mais ou menos a faixa etária. Então, isso 8 meses depois dela fazer o seguro comigo. Aquele valor que ele recebeu e que ninguém esperava que 8 meses depois, no seguro de menor valor que a gente conseguiu colocar lá no orçamento deles, né, foi o que proporcionou ele a contratar ajuda, a colocar filho em escola de tempo integral, porque sem rede de apoio lá, concursado lá, não podia deixar o cargo e voltar para cá, ele não tinha alternativa. Ou ele abria mão dos filhos, ou ele teria que despender muito dinheiro para poder construir a rede de apoio que ele não tinha. E o mais emocionante dessa história foi que os pais dele, muito humildes, um dia ele me ligou e falou: "Monara, você pode passar no lugar tal, porque meus pais querem te dar uma lembrancinha em gratidão a todo o processo aí que você cuidou, a forma como você nos amparou". Cheguei lá, eles fizeram uma pamonhada Olha, para mim. Então eles não tinham condição financeira de me dar um presente, mas me acolheram lá com uma pamonha. "Você gosta de pamonha?". "Gosto". E a gente ficou lá, comeu a pamonha, eles me agradecendo. Então é saber que existe uma pessoa que vai ser eternamente grata a você, porque eu posso ter mudado não só a vida daquele marido, mas de 3 filhos. É uma geração, é uma geração. Então, ali eu vi a diferença entre os 2 ofícios, o quanto eu podia, de fato, estar transformando a vida de alguém, enquanto que na outra posição eu estava só criticando
Às vezes elogiando, às vezes criticando, analisando, né, o desempenho de uma pessoa num campo de futebol que é uma diversão, né, a gente não pode levar futebol tão a sério. Sério é alguém ir para o parto do terceiro filho e achar que vai sair de lá com a maior bênção da vida dela e não sair mais do hospital. É, porque o que você faz hoje, você transforma ou às vezes você define o futuro da vida de alguém, né. Da vida de O várias que você pessoas. estava, por mais que te coloca numa posição de visibilidade muito grande, Exato. você era uma apontadora, né, uma crítica, uma analítica, né. É, e Não que não tenha mérito nisso, mas o propósito é muito diferente, o né. propósito é muito diferente. Eu acho que toda profissão ela tem o seu porquê, né, se você for olhar ali no jornalismo em si, essa é a função, a gente precisa estar colocando luz a determinados problemas que podem interferir na sociedade de um modo geral. Né, então é o quarto poder por causa disso. Mas da forma como eu vinha exercendo, aquilo não vinha me alimentando, não estava de acordo com aquilo que eu acreditava que eu tinha de potencial para levar de fato uma transformação para a vida das pessoas. E esse produto ele já me colocou nessa posição. Hoje eu sei que a pessoa que confiou em mim hoje, daqui a 8 meses, ela pode estar me vendo como um anjo entrando na porta da casa dela para um momento de maior dificuldade da vida dela. Isso não tem preço. Você falou um pouco no começo, mas o que que você coloca que te auxilia mais em toda essa carreira, todo esse aprendizado como jornalista, como profissional de marketing? O que que você conseguiu extrair de melhor para você complementar a atividade que você exerce hoje? Uhum. Primeiro, comunicação, né, Que está em todo lugar, né? tá em todo lugar, em toda acho que assim, não existe uma profissão hoje que não demande uma boa comunicação e principalmente uma escutativa. O meu trabalho, ele consiste muito numa conversa. Né, para entender as dores da pessoa, eu não vou tem, por exemplo, se eu fosse julgar pelo óbvio, pelo racional, muitas das vezes eu atendo um pai de família que tem 3 filhos, é o provedor do lar, e eu penso automaticamente: "Esse cara tá preocupado com cobertura de morte", né, que ele não vai querer deixar a esposa e os 3 filhos desamparados. Pois ele pensa o seguinte, ele vira para mim: "Monara, eu não tô nem aí. Se eu morrer, eles que se virem. Meu medo é eu ficar numa cadeira de rodas e depender de alguém. Meu medo é eu não conseguir trabalhar e não conseguir fazer meu negócio girar. Então eu preciso estar atenta a essa escuta, porque não é o que eu vou empurrar para a pessoa que está do outro lado. Eu preciso conciliar aquilo que, como especialista, eu recomendo que ele tenha no perfil e no momento de vida em que ele está, mas eu também preciso, né, reconhecer o que é prioridade para ele e o que a gente vai desenvolver a partir disso. Então, a comunicação, ela me ensinou, primeiro, a transitar em diversos universos, né. Eu trabalhei com jornalismo factual que me colocou para conversar com um policial, com um governador, com um enfermeiro, com um médico, com um empresário, e hoje eu atendo todo mundo que respira. Né, que é justamente o empresário, é o policial, é o governador, é o então isso, navegar sobre diversas áreas, também me deu propriedade para não ter medo ou receio de sentar em nenhuma mesa. Até porque hoje todo mundo é seu cliente, né? É, claro, eu tenho clientes de áreas completamente diferentes do Brasil inteiro, porque hoje a gente faz atendimento online, então são culturas diferentes, idades diferentes, perfis diferentes, profissões diferentes, e a comunicação me ajudou justamente nisso. Primeiro a fazer desse um processo mais leve, porque a gente conversa sobre coisas muito pesadas. Segundo, perguntar para escutar, né, porque tem gente que
Ah, eu tenho uma listinha de perguntas aqui para poder fazer para Monara, mas às vezes a Monara, o que ela trouxe interessante está numa resposta que você nem pensou, que você nem prestou atenção, porque você já estava pensando na próxima pergunta. É por isso que eu não gosto de. Lembra quando eu Roteiro. comentei com você? Eu não gosto de roteiro. Aham. Olha o quanto a conversa tá gostosa. Se eu tivesse estabelecido perguntas, você já Sim, ia vir engessada para aquelas respostas. perfeito. E aqui não. A coisa tá Fluiu, rolando, tá fluindo, fluiu. e eu tô ouvindo Uhum. coisas que eu não esperava, e Aham. fiquei muito feliz por isso. E eu tô elaborando uma pergunta baseado em respostas que eu nem estava esperando. Perfeito. O quanto isso é mais rico. Perfeito. E é assim, o trabalho consiste nisso, em escutar e entender a pessoa que está na sua frente. E a comunicação me ensinou muito a respeito, além de transitar sobre mundos, universos completamente diferentes. Então aprendi a perguntar. Perguntar e ouvir. Perguntar e ouvir. E no marketing você aprendeu uma coisa muito interessante, que é, além disso de perguntar e ouvir, construir personas e personificar de acordo com as demandas, as vontades, os desejos ali da pessoa que Sim, está sentado com você, né. perfeito. Isso também deu um embasamento muito grande, não só como o nosso trabalho ele é muito intangível, tá, Uhum. o Josimar, eu estou basicamente vendendo um pedaço de papel para a pessoa. Sim. Então você não está vendendo uma balinha que eu posso pegar, cheirar, comer, sentir o gosto, pagar e receber aquilo e de forma sensorial eu experimentar aquilo que eu estou investindo, né, um pedaço de papel que você vai deixar lá no seu escritório guardado e todo mês vai estar debitando ali no seu cartão. E para que eu estou pagando isso mesmo? Né? Então a gente tem que, de alguma forma, ter um posicionamento que passe muita credibilidade, que passe muita confiança para o nosso cliente, para ele entender que aquele dinheiro que está sendo cobrado todo mês ali, ele tem um propósito muito maior. Não, e você tem que convencer a pessoa naquele momento de imaginar cenários hipotéticos Uhum, que talvez a cultura, a limitação dele não consiga enxergar aquilo. perfeito. Então, é um desafio muito grande que você vai utilizar tudo que você aprendeu até aqui, né? A Isso, comunicação, o marketing, a persuasão, a área de números, fazer comparação de investimentos e tal. sim. É muito bacana. Sim, é uma ressignificação e é desafiador, porque ele te é uma profissão que ela te desafia em diversos sentidos. Hoje eu digo que na minha empresa, eu sou a vendedora, eu sou o marketing, eu sou o administrativo, eu sou o operacional, eu sou o financeiro. Eu sei que do ponto de vista empresarial, é que eu trabalho com consultoria. Eu faço consultoria financeira do ponto de vista de proteção financeira, certo? Mas se eu não entendo de todas essas áreas, primeiro eu perco o repertório para sentar com o empresário e conversar de igual para igual com Uhum. ele. Então, quando eu decido fazer um curso hoje, não é necessariamente para aprender só sobre seguros, só sobre vendas. Eu quero aprender sobre o seu negócio, eu quero aprender sobre coisas sobre as quais eu consiga agregar alguma coisa para você e me conectar com você, né? Então, essa é uma premissa que o universo das vendas me ensinou. Mas existem técnicas, e a gente é muito bem preparado para poder aplicar isso e fazer a pessoa entender de uma maneira muito simples algo tão abstrato. Tão abstrato, porque é como você falou, dizem, tem um livro que ele fala que o produto mais difícil de se vender é o seguro de vida. Entre todos, ele é o produto mais difícil de se vender, justamente porque você está trabalhando com o intangível e a pessoa está pagando caro por algo que pode nunca acontecer, ou que quando ela vai receber o benefício, ela nem vai estar mais aqui. Então quem vai receber é por outra pessoa. Mas tem algo mais, um amor mais genuíno do que esse? Você se preocupar com as outras pessoas, mesmo quando você não estiver mais aqui, isso para mim é o amor de verdade. É por isso que eu sempre pergunto para o pai que vira para mim e fala: "Eles que se virem".
Aí eu viro e falo: "Mas espera aí, você se preocupa com a educação dos seus filhos?" "Preocupo, tanto que eu gasto X mil todo mês, consome aí do meu". "Mas para você isso é importante só se você estiver aqui? Você quer que seus filhos se formem só se você estiver aqui? Ou você quer que eles se formem de qualquer jeito? É importante para você que eles se formem. Porque se não for, você pode tirar da escola hoje e colocar na escola pública". Então a gente leva as pessoas, a gente mexe em várias áreas da vida da pessoa, que a pessoa nem estava preparada. Tem conversas que são muito profundas, que mexe assim com relacionamento, que cada um tem visão de mundo muito diferente, que mexe com a dinâmica. "Espera aí, ele não tá nem aí se morrer amanhã, então tô achando que é melhor eu começar a procurar alguma coisa para fazer". Entendeu? Então é muito complexo, tá mexendo em coisas muito íntimas de cada pessoa com quem você conversa, mas transformador da forma como eu falei que tem sido. Bacana, você falou para mim de um ciclo, de outro que você está vivendo. O que mais vem por aí dessa moça versátil que está sempre buscando inovar, buscando conhecimento? O que vem mais adiante? Ah, Josimara, eu sou uma pessoa muito aberta, né, a mudanças de um modo geral, embora eu também seja muito determinada em relação àquilo que eu busco e aquilo que, né, eu venho construindo. Então, se alguém me perguntasse com 28 anos, que era o auge ali da Monara no jornalismo esportivo, e alguém me falasse: "Você vai virar vendedora de seguro?" Jamais, jamais. Daqui 7 anos você vai Até estar porque vendendo essa seguro. fase é uma fase que a gente tem muita vaidade, né? Exato, é uma fase que a gente tem vaidade e esse era ele mais me trazia vaidade do que necessariamente qualquer outro atributo, seja financeiro, seja, de autonomia no meu trabalho. Hoje eu tenho tudo isso, eu tenho a liberdade 5 horas da tarde numa segunda-feira estar aqui gravando um podcast, né, então isso para mim também não tem preço. A atividade em si, ela permite essa flexibilidade de horário. Tudo bem que eu te falei que a gente deveria terminar até umas 7h20, por Uhum. quê? Porque é do por causa do compromisso. Que eu tenho um atendimento 8 horas da noite para poder fazer. Então também tem esse Uhum. contraponto, né. Eh, mas quando me perguntassem lá atrás se hoje eu estaria mexendo com algo completamente diferente, eu falava que não. Então por isso que eu não vou dizer que daqui a 5, 10 anos, a gente se reencontrando, talvez você não esteja falando sobre outra profissão, sobre outra atividade. Mas, de verdade, eu nunca estive tão realizada quanto eu estou hoje, na atividade que eu exerço, né, porque ela me traz um conjunto ali que hoje para mim é o meu maior foco. Então eu tenho autonomia, financeiramente é um bom negócio, tem um mercado ainda muito grande a ser conquistado, a ser explorado, tem uma mudança de consciência que ainda precisa ser trabalhada, então eu nem acho que a gente vivenciou ou está vivenciando o ápice, né, daquilo que a gente pode ter de retorno do nosso trabalho na prática. Então esse conjunto ele me faz apostar minhas fichas cada vez mais aqui. Bacana. Monara, tá muito bom o papo. Nós chegamos ao final. Passou muito rápido. Mais uma vez, muito obrigado por ter achado um tempinho na sua agenda e vir aqui participar desse projeto, reencontrar você, ver que você tá melhor do que antes. Isso é muito importante. E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem, principalmente do que você falou no episódio inteiro, de conscientização, lembrando a todos nós que nós iremos partir. Não, o que eu queria deixar de recado é que eu espero que eu tenha, no mínimo, plantado uma sementinha aí no coração de cada um, né. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas quais são as 3, 5 coisas mais importantes para cada uma delas, né. E muita gente, assim, o top 3 sempre é saúde, família e trabalho, né. Entra Deus, entram outras coisas, mas saúde, família e trabalho sempre tá aí nessa listinha. Então, se você preza por cada uma dessas coisas, cuide.
dessas coisas, né. Quem ama cuida, e o seguro de vida ele é uma forma de cuidado, independentemente da apólice em si. Se essa sementinha hoje foi plantada aí, eu já cumpri o meu propósito, que é esse propósito de conscientização, é esse propósito de informar, de despertar as pessoas para aquilo que pode mudar completamente o rumo da vida delas. Meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.